Tsukimichi Moonlight Fantasy. O nome tá aí na descrição pra você não se perder. Já deixa nos comentários se esse vai ser um anime clichê, onde o protagonista é bunda mole e vai parar em um mundo de fantasia, ou se ele tem salvação. Vamos ver se você vai acertar. O anime começa com o Misumi Makoto. Ele foi transportado para um outro mundo para se tornar um herói transformado pelo deus que se chama Tsukayomi. A deusa de outro mundo considera o Makoto muito feio. Então, ela simplesmente bane ele para um mundo deserto completamente infestado de monstros. Mas antes, ela dá para ele a capacidade de entender as línguas. Ela explica que no Japão, as habilidades do Makoto eram restritas pela vida moderna, mas no novo mundo, ele é muito poderoso e livre para fazer o que ele quiser. Depois de andar pelo mundo deserto durante vários dias, o Makoto salva uma porquinha que ele encontrou no caminho. Ela se chama Ema. Ela estava sendo atacada por um lobo de 2 cabeças, e aqui ele descobriu o quão forte ele era. Então a Ema explicou que ela deveria ser um sacrifício para um deus que se chama Shen, porque isso iria dissipar a névoa para que as colheitas pudessem crescer. Sendo assim, ela o leva para sua aldeia, onde o Makoto começa a aprender magia, e assim ele decidiu que iria destruir o Shen. Ele é um dragão gigante que usa o nevoeiro para criar ilusões. O Shen então colocou uma ilusão de uma menina na cabeça do Makoto, mas ele consegue escapar disso e, como consequência, o Shen oferece para o Makoto um acordo para eles se juntarem. Então o Makoto aceitou. O Shen se transformou em uma garota samurai bem peituda. O Makoto descobriu que o Shen ficou obcecado com as suas memórias de dramas. Então ela se teletransporta e também teletransporta o Makoto para uma dimensão alternativa onde ela vive normalmente. Mas ele percebe que isso parece com o campus que tem no Japão. O Makoto voltou para falar pro pessoal que ele derrotou o Shen e fala para eles morarem naquela dimensão, porque era perfeito para plantar as coisas, tudo verde, graminha, baixinha, tranquilo. E a Shen continua assistindo as memórias do Makoto. Depois disso, do nada, o Shen apareceu com um anão que estava ferido, e além disso, a dimensão foi atacada por uma aranha gigante. Ela era amaldiçoada com fome eterna e come tudo que pode pela frente. Mas nós vemos que o Makoto consegue acabar com a aranha por completo, sem grandes dificuldades. Mas do nada, ela começou a se regenerar e a Shen tenta intervir ali. Mas do nada, a aranha agarra o Makoto e começa a se declarar para ele, porque essa extrema violência saciou a fome dela. Então, ela estava determinada a ficar com o Makoto para sempre. Então a Shen sugere que a aranha também forme um acordo com o Makoto para ganhar uma forma humana. E como ela concorda, a Shen faz um ritual. O Makoto estava desmaiado, nem viu nada acontecer. E quando ele acorda, ele descobriu que tinha uma nova serva da mesma maneira como aconteceu com a Shen. Isso deixa ele um pouco nervoso, até porque ela era bonitona também. Agora, indo pro anão que a Shen encontrou, ele é um ancião que é capaz de criar artefatos, e ele também levou a sua vila para essa dimensão. Nesse momento, o Makoto resolveu que iria mudar o nome de todo mundo. A Shen vai se chamar Tomoe e o nome da aranha é Miu. Enquanto ele estava desacordado, a Tomoe foi recrutar todo mundo que ela podia. Tem muitas criaturas nessa dimensão agora. Nesse momento, o Makoto volta ao mundo normal e encontrou uma vila humana, mas o pessoal ataca ele. A Tomoe, nesse momento, explicou para ele que isso pode ter acontecido por conta da sua aura mágica. Ela é muito forte e provavelmente os humanos confundiram ele com um Lorde Demônio. Assim, o Makoto passa meses aprendendo a linguagem humana e faz com que os anões criem itens para suprimir a sua aura. Então, ele entra na vila humana se passando por mercador. Lá, eles se registram como uma guilda de aventureiros e a Tomoe com a Miu quebram recordes, sendo 4 vezes mais poderosos que os aventureiros mais fortes que tinham ali. Como Makoto teve a sua aura reprimida, ele é apenas um nível 1, e isso deixa ele muito fraco, quase uma criança. A Tomoe descobriu que um dragão que ela conhecia e que se chama Lancer foi morto por uma aventureira que se chama Buga Sofia, e o Makoto percebe que o preço das coisas ali eram extremamente altas, e as pessoas também começaram a olhar para eles e seguir eles também. A Tomoe se prepara para um possível ataque. O Makoto e a Miu foram parados por uma garotinha que se chama Hinon. Ela diz que a sua irmã, Toa, desapareceu. E enquanto isso, a Tomoe estava lá brigando com os ladrões, mas ao invés de só dar uma surra neles, ela sem querer
mata os ladrões. A Tomoe descobriu pelas memórias dos ladrões que eles estavam prendendo a irmã da Hinon em um cativeiro e envia a Mil e o Makoto para tentar salvar ela. O Makoto estava preocupado porque ela parecia com uma garota que se chama Hiskawa. Ele conheceu ela no Japão. Então nós vemos que a Tomoe localizou ela e o seu sequestrador se chama Mills. Ele é um aventureiro, o mais forte dali. A Hinon fugiu dali e disse aos ladrões que a carroça do Makoto estava cheia de frutas, mas ele já vendeu. Os ladrões insistem para ela roubar o ouro do Makoto para pagar as dívidas da Toa. E aqui, o líder deles diz para Matoi que recentemente um Lorde Demônio se aproximou da cidade e colocaram uma recompensa na cabeça dele. Então ele quer a ajuda da Tomoe para caçar. Enquanto isso, a Hinon decidiu que ela não iria roubar o Makoto porque ele foi muito gentil com ela. A Mil e a Tomoe, por outro lado, acabam com os ladrões e conseguem pegar a Toa. Ela era muito parecida com a Hiskawa. A cidade ficou toda acabada com isso. E a Tomoe foi obrigada a alterar a memória de todas as pessoas para eles acreditarem que uma horda de monstros quem destruiu a cidade. Eles foram para uma outra cidade para poder ficar mais tranquilos, e eles estavam curtindo ali com alguns aventureiros. Aqui, o Makoto decidiu ir vender os seus rubis para um comércio, mas ele é avisado pela Toa que ele estava com uma má reputação, e assim ele precisa voltar para a aldeia. A Ema relata o seu progresso, e o pessoal estava para se instalar nas montanhas. Os anões começaram a construir edifícios e os lagartos limpam as terras agrícolas, enquanto os orcs começaram a construir um castelo. O Makoto começa a se preocupar porque a Tomoe já não voltava um bom tempo. E assim, o Makoto ganhou uma roupa de comerciante dos anões porque ela iria suprimir ainda mais a sua aura. Mas a magia é muito mais poderosa e destrói essa roupa. Aqui o Makoto descobre que ingredientes mágicos cultivados ali eram muito mais potentes que os normais. O Makoto pega um item rubi e acha que o gerente de um comércio ali perto era bem difícil de se lidar. O nome dele é Patrick. Ele fica desacreditado quando vê os olhos do rubi. Ele servia como uma cura para suas filhas que foram amaldiçoadas por uma bruxa. E o Makoto vai se registrar como comerciante. Ele passa no exame escrito facilmente, porque isso era a matemática básica do ensino médio. E com alguns dias se passando, o Makoto voltou para as meninas depois de uma pequena viagem envolvendo as filhas do comerciante. Eles foram atacados por um aventureiro e os seus aliados. Eram 200 inimigos e a Tomoe derrota eles numa boa. Eles foram obrigados a pedir desculpas ao Patrick pela maldição que aconteceu e decide deixar eles viverem. Aqui a Tomoe foi até um aventureiro e viu que ele enviou o salário dele para um orfanato que ele cresceu. Então ela decidiu dar para ele uma katana forjada pelos anões e contrata ele para ser o espião dela. O Makoto resolveu fazer uma competição onde as espécies da vila deles iriam meio que batalhar. O pessoal teve que começar a fazer um treinamento muito pesado e assim eles testam as suas novas habilidades e vão se desenvolvendo. Eles precisam derrotar um ninho de 180 demônios, provando que eles são uma equipe de aventureiros e provavelmente a mais forte. No caso, a equipe da Tomoe. O Makoto decidiu ir coletar algumas flores de ambrósia. Além disso, ele também decidiu alugar um espaço na loja do Patrick. Tudo para espionar. Mas o Patrick diz que vai arranjar para ele um lugar na cidade que não seja aliada a nenhum reino. E a aldeia dá uma festa para celebrar a estreia da empresa dele. Depois de um tempo, a Mil e a Tomoe simplesmente morrendo repetidas vezes durante o treinamento que ele estava fazendo. Quando ele vai atirar o seu arco, ele limpa sua mente e foca no alvo. Mas ele involuntariamente se funde com o ambiente e morre por uma fração de segundos. A Tomoe e a Mio fala que isso era como um suicídio e faz com que a mana dele aumente para um nível de um deus. E se ele continuar desse jeito, a deusa que baniu ele pro deserto vai ver ele como um rival e vai tentar matar ele. O Makoto volta pro mundo humano e ele é abordado por uma profissional do entretenimento adulto. E assim a Tomoe e a Mio arrastam ele dali com muita raiva. E elas nesse momento se declaram pra ele e diz que estavam cansadas de esperar que ele cresça. E vão fazer amor com ele agora mesmo. Arrastaram o moleque pra lá. Ele entra em pânico e foge dali através de um portal. Os anões fizeram equipamentos que oprimem ainda mais a sua aura. Mas dessa vez eles são melhores e vão aguentar melhor a situação.
A Mil apareceu ali e pede desculpas pelo comportamento dela e da Tomoe. Então ele convida ela para ir ajudar ele a negociar com os elfos e os outros aventureiros. Eles apareceram ali para roubar algumas flores desse lugar e atacam o Makoto. Ele se teletransportou até os aventureiros dos semiplanos. Ele foi falar com a Aqua e o Eris, que eram 2 elfos. Ele também conhece um homem que se chama Nilkstory e alguns anciões. Eles estavam com raiva porque a barreira que protege a floresta estava enfraquecendo. O Makoto conheceu mais um homem que se chama Mondo, e ele é um poderoso guerreiro, mas nós vemos que a Mil começa a desconfiar desse cara e resolve seguir ele. Ela estava suspeitando que ele estivesse possuído, e conseguiu escutar uma conversa dele com uma pessoa desconhecida sobre demônios, e do nada um espírito se liberta do corpo dele e o mata. O Makoto identifica ele como Lich e o captura. A Tomoe diz que ela foi o dragão que criou a barreira há muitos anos atrás. O Lich fala que acidentalmente ele se tornou um Lich enquanto tentava se tornar um Grant, que é um humano que pode viajar livremente entre mundos alternativos, como se fosse um deus. O Lich, vendo que ele fez merda com isso, aceitou um contrato que a Tomoe sugeriu pra ele, porque assim ele poderia ensinar ao Makoto magia também. Então o Lich virou um cara bonitão. E logo em seguida uma explosão mágica acontece. Isso fez com que a Tomoe desmontasse. A explosão abriu um portal para o mundo exterior. E a história, por enquanto, finaliza aqui. O que vocês acham que vai acontecer? Deixa nos comentários. Essa é a típica história onde o protagonista só vai pro mundo de fantasia ou ele tem salvação?